Os irmãos que encontraram, digam amém. Bom, Hebreus capítulo 2. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitastes debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: aos meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Amém? Gostaria de convidar os irmãos a curvarem a cabeça, nós iremos orar neste momento. Pai querido, nós te louvamos nesta noite por estarmos aqui na tua casa, ó Deus, pedindo que o autor das Escrituras, o Espírito Santo, fale aos nossos corações, que possa, Pai, nos dar discernimento, entendimento, e que nós possamos, ó Pai, aproveitar tudo aquilo que o autor das Escrituras direcionou aos nossos corações, para que nós venhamos a ter uma vida abundante na presença do Senhor Jesus. Pai, que nós não venhamos a nos desviar em nenhum momento, a tirar as nossas atenções daquilo que a palavra quer dizer ao nosso coração. Por isso, ó Deus, nós oramos nesta noite, clamando a Ti, ó Pai, o entendimento das Escrituras, para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo e assim proclamar a boa obra de salvação. Assim, ó Pai amado, nós oramos nesta noite, gratos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de falar com os irmãos nessa noite sobre o tema Não negligencie tão grande salvação. E esse tema é um tema muito importante para nós. Eu gostaria que os irmãos, por um breve momento, imaginassem
a situação daqueles cristãos que estavam lendo essa carta aos Hebreus. Eles eram cristãos de origem judaica e estavam enfrentando muitas perseguições. Os seus bens eram confiscados, eles eram lançados em prisões e alguns deles enfrentavam a morte nas arenas. Muitos desses cristãos foram queimados vivos ou jogados aos leões. No entanto, outros retrocederam, se afastaram, preferiram negar a fé do que morrer por ela. Mas houve também aqueles que renunciaram a Cristo para escapar da prisão ou da morte. Muitos estavam com as malas prontas para voltar ao judaísmo, porque a fé cristã exigia deles um preço muito alto. A carta aos Hebreus, ela foi escrita como uma mensagem de encorajamento, com o propósito de exortar esses crentes perseguidos a se manterem firmes, ao invés de retroceder, ao invés de voltar atrás. E essa mensagem, ela se mostra extremamente atual, porque, embora o cenário tenha mudado, o desafio permanece o mesmo, que é permanecer firme na fé. Permanecer firme na fé continua sendo uma realidade constante para muitos cristãos. Embora as circunstâncias sejam diferentes, a luta é manter-se firme em Cristo. Hoje, em vários países, ainda existe perseguição religiosa, cristãos são presos, censurados, marginalizados e até mortos por causa da sua fé. Mas em contextos em que há liberdade religiosa, também existe pressão, mais sutil, porém extremamente perigosa, porque ainda existe uma pressão cultural, uma pressão ideológica e moral, para que os cristãos abandonem a sua fé ou relativizem as suas convicções em nome de uma aceitação social, ou sucesso profissional, ou apenas conforto pessoal. A fé cristã, como nos tempos dos primeiros leitores da carta aos Hebreus, ainda exige um preço. E em muitos casos, manter-se fiel a Cristo significa nadar contra a corrente, ir contra o sistema, rejeitar os valores de um mundo secularizado e dizer não à corrupção, dizer não ao egoísmo, ao relativismo moral e à busca incessante por prazeres e status. É por isso que a mensagem da carta aos Hebreus ela é tão relevante, porque ela não é uma carta escrita para o passado, ela é uma exortação viva, atual e urgente. E ela nos empurra para frente dizendo, não retrocedam. Ela nos lembra que seguir a Cristo é um chamado de perseverança, um chamado de confiança inabalável, mesmo diante das adversidades. Por esse motivo, o autor da carta, ele inicia fazendo uma advertência, e eu peço aos irmãos que mantenham a palavra de Deus, para nós acompanharmos. Ele inicia essa carta fazendo uma advertência solene sobre o perigo da negligência. O autor ele começa o capítulo 2 da carta de Hebreus com uma conexão direta com o capítulo 1. Ele diz no verso 1, por esta razão, quer dizer, a razão que ele está se referindo é tudo aquilo que foi dito no primeiro capítulo de Hebreus, que Jesus é o Filho de Deus, o herdeiro de tudo, o Criador do universo, que Jesus é o reflexo exato da glória de Deus, é o sustentador de todas as coisas, o purificador dos nossos pecados, que está assentado à direita de Deus e que Ele é superior a todos os anjos. E por causa desta glória, importa que nós nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que nós não venhamos a nos desviar dela. O autor de Hebreus, ele exorta sobre a necessidade de prestar atenção e não se desviar.
Eu gostaria que os irmãos imaginassem a seguinte situação. Imagine uma casa que foi construída, e essa casa ela tem uma pequena rachadura na sua fundação. Essa rachadura, no início, ela parece insignificante, algo que pode ser ignorado e consertado mais adiante. Mas se isso for negligenciado, a umidade ela começa a se infiltrar, gota a gota. Ela não vai fazer barulho, não vai causar nenhum estrago imediato, mas existe ali um problema invisível aos olhos. O alicerce dessa casa está comprometido. E talvez apareçam pequenas rachaduras, infiltrações escondidas, um pequeno desnível sutil na base. No início ninguém se importa com isso, afinal a casa ela continua de pé, a rotina continua, o problema é negligenciado, mas com o passar do tempo, aquilo que parecia pequeno vai se tornando grave. As paredes começam a trincar, as portas já não fecham direito, o piso cede em alguns pontos e silenciosamente por dentro ela vai corroendo a estrutura, enfraquecendo os alicerces, até que um dia a casa desmorona. O autor de Hebreus, ele nos alerta que a vida espiritual é mais ou menos assim. Nenhum de nós decide abandonar a fé da noite para o dia. Ninguém acorda e fala, hoje eu vou abandonar Cristo. Hoje eu não irei mais à igreja. A ruína espiritual, ela começa pouco a pouco, como uma pequena rachadura. Ela é uma pequena rachadura de negligência. Pouco a pouco, a pessoa deixa de orar, pouco a pouco ela pula a leitura da palavra, ela se afasta da comunhão com a igreja. Lentamente, as infiltrações do mundo, do secularismo, do relativismo, do materialismo vão comprometendo essas estruturas da fé e vão afastando as pessoas de Jesus Cristo. O desvio, ele não é súbito, mas ele é gradual, como alguém que se deixa levar por uma correnteza sem perceber. E quando ele percebe, ele já não consegue retornar mais. Por isso que o autor diz no verso 1, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. O autor também nos faz um alerta sobre a gravidade da negligência. O perigo, meus irmãos, não é apenas a rejeição aberta à palavra de Deus, mas o descaso com a palavra de Deus. É tratar o sacrifício de Cristo como algo comum. Muitas vezes nós vemos a negligência espiritual como algo normal e às vezes até tolerável. A pessoa acorda um belo dia e, hoje eu estou desanimado, eu não vou à igreja. E ele deixa de frequentar, domingo a domingo, e aí ele passa a vir apenas um culto, e ele passa a não vir mais às reuniões de oração, ele já não quer mais ter comunhão com os irmãos. Pouco a pouco, depois eu oro, depois eu leio a palavra. Ninguém é perfeito, todo mundo falha um pouco. E assim, com pequenas justificativas, como um conta-gotas, essa negligência ela vai se tornando algo grave. De gota em gota, esse copo de negligência, uma hora vai transbordar. O termo usado aqui, no verso 3, negligenciarmos, no grego original, ele transmite a ideia de desprezar, de ignorar, de tratar com descuido. O que o autor de Hebreus está nos dizendo é que negligenciar a salvação é o mesmo que tratar com indiferença aquilo que custou o sangue de Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, dos versos 18 a 19,
Diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio das coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Negligenciar a salvação é o equivalente a desprezar o amor de Cristo e desprezar o sacrifício de Cristo. E quem ignora a salvação, infelizmente, não irá escapar do juízo. Especialmente porque Deus não poupou os rebeldes no passado. O verso 2 do nosso texto diz: porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda a transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? O que o autor de Hebreus está dizendo é que se Jesus é infinitamente superior aos profetas e aos anjos, então a salvação que ele nos trouxe é incomparável. E negligenciar essa salvação é um perigo fatal. É como se o autor estivesse dizendo ao povo a seguinte frase: pense na lei que lhe foi entregue por meio de anjos. Se a desobediência a uma mensagem inferior trouxe castigo severo, ele pergunta: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? E quando ele faz essa pergunta, ele não nos deixa resposta. E ele não nos deixa resposta porque não existe resposta. Não existe um plano B. Não existe uma outra rota de fuga. Negligenciar a salvação em Cristo é fechar a única porta de escape. Quem vai escapar? Como vai escapar quem negligencia essa tão grande salvação, se Jesus Cristo é o único caminho? O autor de Hebreus faz esse alerta porque o Evangelho não foi entregue por anjos, mas foi proclamado pelo próprio Filho de Deus. Portanto, meus irmãos, rejeitar o Evangelho trazido por Cristo, testemunhado pelos apóstolos, credenciado por Deus por meio de sinais, prodígios, milagres e distribuído pelo Espírito Santo, é lavrar a própria sentença de condenação. Verso 3, seção B. Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuído de acordo com a sua vontade. E para que ninguém duvide da veracidade dessa mensagem, o autor de Hebreus faz uma confirmação tripla. Primeiro, que esta mensagem foi anunciada pelo próprio Senhor Jesus. Segundo, que essa mensagem foi confirmada a nós pelos apóstolos, que ouviram isso diretamente de Cristo. E terceiro, o próprio Deus deu testemunho junto com eles, por meio de sinais, maravilhas, milagres e dons do Espírito Santo. Portanto, a mensagem da salvação em Cristo, ela não é uma teoria, muito menos uma filosofia. Ela é uma realidade, confirmada pelos sinais e maravilhas que Deus realizou para provar essa veracidade. Marcos, capítulo 16, verso 20. Eles, porém, saíram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais que os acompanhavam. Os irmãos percebem que a palavra de Deus, ela vai confirmando toda a ação que foi realizada. Tudo aquilo que Cristo pregou foi confirmado através dos apóstolos.
e repassado. A mensagem do Evangelho, ela é a verdade mais bem atestada da história. O Novo Testamento, que contém a mensagem do Evangelho, ele é o documento mais bem preservado da Antiguidade. Para os irmãos terem uma ideia, existem mais de 5.800 manuscritos gregos, além de milhares de outros manuscritos escritos em latim, copta, siríaco e outras línguas, todos datando poucas décadas após os eventos relatados. A palavra de Deus também é testificada através de autores não cristãos do primeiro século. Por exemplo, os escritores Tácito, Plínio, Suetônio, Flávio Joséfo, todos mencionam Jesus e também mencionam eventos relacionados ao cristianismo primitivo. O Evangelho também está enraizado nas escrituras hebraicas, com inúmeras profecias do Antigo Testamento cumpridas em Jesus, como o seu nascimento em Belém, está lá em Miqueias capítulo 5, verso 2, a sua morte sacrificial, Isaías 53, e a sua ressurreição, em Salmos 16, verso 10. Portanto, negligenciar essa mensagem não é apenas tolice, é rejeitar o próprio testemunho de Deus. Agora, depois dessa advertência grave que o escritor de Hebreus faz, quanto à negligência, ele nos mostra por que essa salvação é tão grandiosa. E a resposta, porque essa salvação é tão grandiosa, está na pessoa de Jesus Cristo. Jesus, ele é apresentado aqui como o homem perfeito que restaura o nosso propósito inicial. Dos versos 5 a 8. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos teus pés. O que o autor está dizendo é que Deus não sujeitou o mundo, nem o mundo futuro, aos anjos, mas aos homens. Em Hebreus capítulo 1, nós vemos a superioridade de Cristo. Em Hebreus capítulo 1, nós vemos que Jesus é o Filho, e os anjos são servos. Nós vemos que Jesus é o Rei, e os anjos são súditos. Nós vemos que Jesus é o Criador, e os anjos são criaturas. Nós vemos que Jesus é o Salvador da igreja, e que os anjos são ministros que servem à igreja. Mas aqui em Hebreus, capítulo 2, nós vemos a humanidade de Cristo, onde Cristo esvaziou a si mesmo e assumiu a forma humana, e nesse sentido, ele foi feito um pouco menor do que os anjos. E embora Jesus tenha sido feito um pouco menor do que os anjos, enquanto viveu neste mundo, ele continua sendo superior a eles, por causa da obra que ele realizou e por causa da posição que ele ocupa. Em verdade, a supremacia de Cristo, ela não é diminuída pela sua encarnação como homem, nem pelo motivo de ter enfrentado o sofrimento humano. Pelo contrário, a humanidade de Cristo revela a profundidade do seu amor e o propósito redentor da sua missão. O Senhor Jesus, ele veio ao mundo como Filho do homem, para que nós pudéssemos ser feitos filhos de Deus. Ele veio para a terra para que nós pudéssemos ir para o céu. Ele carregou os nossos pecados para que nós pudéssemos ser participantes da sua justiça.
Ele tomou a nossa natureza para que nós pudéssemos ter a natureza dele. Senhor Jesus tornou-se homem a fim de restaurar tudo aquilo que o homem havia perdido na queda com Adão. O autor, ele usa aqui na carta aos Hebreus a referência do Salmo 8, do verso 4 ao verso 6. Ele usa esta passagem do Salmo para ressaltar a posição de honra que Deus conferiu ao homem durante a criação. Meus irmãos, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e coroou o homem de glória e de honra e deu ao homem o domínio sobre toda a criação. Lá em Gênesis capítulo 1, dos versos 26 a 31, a passagem bíblica nos mostra que Deus colocou o homem como gestor da criação e como mordomo da natureza. E ele sujeitou todas essas coisas debaixo dos seus pés. O homem, ele estava destinado a dominar tanto o mundo presente como o mundo vindouro. Mas quando nós olhamos ao redor, nós vemos que esse plano, ele foi quebrado. O homem perdeu participação nesse plano porque o homem pecou. O homem caiu e perdeu o domínio sobre a criação. Mas como diz o verso 8, agora, porém, ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Na verdade, o que nós vemos agora é um mundo marcado pela dor, um mundo marcado pela morte, um mundo marcado pelo caos. Nós vemos a humanidade trocando a verdade eterna por ilusões passageiras, como diz em Romanos, capítulo 1, buscando glórias terrenas e ignorando o mundo vindouro. Mas no meio dessa realidade sombria que o autor nos aponta, nós vemos a esperança também. No verso 9, ele diz: vemos, porém, Jesus. Deus enviou Jesus, o homem perfeito, o segundo Adão, para restaurar a imagem divina na humanidade. Quando Jesus esteve aqui, ele exerceu autoridade. Ele exerceu autoridade sobre os peixes, ele exerceu autoridade sobre as aves, sobre as feras e sobre os animais domésticos. Jesus, como segundo Adão, recuperou o domínio que o homem havia perdido. Mas mais do que isso, Jesus, ele veio para reinar, dominar o presente e dominar o futuro. Portanto, Jesus, ele é o segundo Adão, ele é o homem perfeito. No verso 9, novamente, o autor de Hebreus afirma que Jesus, por pouco tempo, se tornou menor do que os anjos. Verso 9, vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. O que o autor está dizendo, irmãos, é que Jesus, ele se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma humana, e nesse sentido ele foi feito um pouco menor do que os anjos, mas é biblicamente incorreto nós pensarmos sobre Jesus simplesmente como Deus ou simplesmente como homem. É incorreto pensar sobre Jesus como ele sendo metade Deus e metade homem. E é incorreto também pensar sobre Jesus como homem por fora e Deus por dentro. Porque a Bíblia diz que Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. A palavra de Deus diz que a natureza humana foi adicionada à natureza divina e existem as duas naturezas nele. E Jesus, ao assumir a forma humana, ele se tornou então o nosso representante
e o nosso substituto diante de Deus. E é em nosso lugar que o Senhor Jesus enfrentou a morte. E ele enfrentou uma morte sacrificial, vicária e substitutiva. Isso quer dizer que o Senhor Jesus, ele morreu por nós, morreu em nosso lugar, carregando o castigo que era nosso. E por causa dessa obediência e sacrifício, ele foi coroado de glória e honra, amém? Em Cristo, então, o plano original de Deus para a humanidade foi restaurado e elevado a um nível que nós não conseguimos imaginar. O autor também diz no verso 10 que Jesus é o autor da salvação. Ele é o pioneiro, ele é aquele que abriu o caminho para Deus, a fim de levar muitos filhos à glória. Jesus não veio apenas para nos salvar do pecado, mas Jesus veio para nos conduzir à glória. E por causa da sua morte e da sua ressurreição, ele nos deu livre acesso a Deus. Verso 10. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existissem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio do sofrimento, o autor da salvação deles. Jesus, ele se tornou carne e sangue. E no texto bíblico, nós vemos, no verso 11, que ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Jesus, ele experimentou a nossa vida e morreu oferecendo um sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Ele não apenas se identificou conosco, mas também se tornou o meio pela qual a salvação é oferecida. E isso nos dá uma confiança de que o Senhor Jesus, ele entende as nossas lutas, ele entende as nossas dificuldades, e ele é o único que pode nos ajudar nas nossas fraquezas. Pensa nisso que eu vou dizer aos irmãos. Jesus Cristo, o Rei do Universo, o Deus Santo, se fez homem, se fez carne, morreu pelos nossos pecados a fim de nos resgatar das trevas, e agora nós, como pecadores redimidos, somos entronizados na família de Cristo, na família de Deus, e nós somos chamados filhos de Deus. Nós somos chamados filhos de Deus, caminhando para a glória, guiados por Jesus, que se apresenta como nosso irmão mais velho. Mas Jesus, para nos conduzir à glória, ele precisava derrotar os nossos maiores inimigos. E para isso, diz o verso 14, que ele precisava compartilhar da nossa humanidade de carne e sangue, para que pela sua morte ele pudesse destruir aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Por esse motivo, nós podemos afirmar que Jesus, ele é o libertador que venceu a morte. Através da sua morte, ele destruiu o poder do diabo e nos libertou do medo da morte e da escravidão. Muitas pessoas ainda vivem com medo da morte, vivem com esse constante temor do que vem depois, mas nós não, porque em Cristo nós encontramos a esperança da vida eterna. E essa libertação, ela é uma fonte de esperança e de encorajamento para todos os crentes. A cruz, ela não foi uma derrota, pelo contrário, ela foi uma vitória. Foi ali que o Senhor Jesus desarmou o inimigo, tirando a arma mais poderosa dele. E ao fazer isso, diz o texto no verso 15,
ele libertou todos aqueles que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. E por causa disso, a morte não é mais um ponto final, mas ela passou a ser uma porta para a eternidade. Por isso, o medo não precisa mais nos paralisar. O verso 16 diz que ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Jesus morreu para socorrer a descendência de Abraão. Jesus morreu para socorrer o homem. Ele veio para buscar o que se havia perdido. Ele veio para salvar os pecadores, na qual nós estamos inseridos. Senhor Jesus, ele veio para nos levar da escravidão para a liberdade. Ele veio para nos levar da morte para a vida. O autor do texto, aos Hebreus, conclui dizendo que, porque Jesus se tornou plenamente humano, ele se qualificou para ser o nosso perfeito, misericordioso e fiel sumo sacerdote. O que ele está dizendo, meus irmãos, é que o Senhor Jesus, ele é fiel. Ele é fiel a Deus, porque ele ofereceu um sacrifício perfeito para fazer propiciação pelos nossos pecados, satisfazendo assim a justiça divina, e que ele é misericordioso conosco, porque ele, sendo feito humano, ele passou por todas as tentações, ele foi tentado em todas as coisas, e por isso ele é capaz de socorrer todos aqueles que são tentados. Por causa da sua morte e da sua ressurreição, nós também fomos unidos com ele no seu reinado celestial. E é isso que o povo de Deus aguarda. Nós também recebemos a promessa de que, se perseverarmos com ele, um dia nós nos assentaremos com ele em seu trono, assim como ele se assenta no trono celestial. E um dia nós experimentaremos a maravilha de sermos glorificados com Jesus. E então, as criaturas que Deus ordenou que reinassem sobre toda a criação, cumprirão o seu papel. Portanto, o alerta de Hebreus para nós é: não retroceda. Não volte atrás. Nem por medo, nem por insegurança. Não retroceda. Quando você estiver enfrentando tentação, quando você estiver passando por um momento de dor, de dúvida, de incerteza, lembre o que está sendo dito aqui pelo autor de Hebreus, que nós temos um sumo sacerdote no céu, que não apenas nos ouve, mas entende perfeitamente o que nós estamos passando. Esse sumo sacerdote, ele corre em direção a nós, ele corre em nosso auxílio. Esse sumo sacerdote intercede por nós à direita de Deus, não como um Deus distante, mas como um homem que conhece a dor da qual cada um de nós podemos padecer. Concluindo esta ministração, com 3 breves aplicações, a mensagem de Hebreus, ela é um chamado para nós, um chamado para que nós não nos desviemos, um chamado para que nós não andemos desatentos quanto à palavra de Deus. Ela é primeiramente uma advertência, e ela nos adverte: não trate com descaso essa salvação tão grande. Não deixe a sua casa espiritual ruir por causa de rachaduras de negligência. Ancore a sua vida firmemente na palavra, na oração e na comunhão dos santos. Segundo, é um consolo, porque nós temos um Salvador que não apenas morreu por nós, mas viveu como nós.
Ele nos entende. O Senhor Jesus nos entende. Ele nos chama de irmãos. Ele corre em nosso socorro. Então, nas suas lutas, nas suas tentações, no seu sofrimento, não confie na sua própria força, confie em Cristo. Ele é o sumo sacerdote fiel, Ele é o sumo sacerdote misericordioso. Em terceiro e último lugar, essa mensagem também é um apelo para que nós possamos ter uma vida de esperança, uma esperança viva, que o nosso destino final não é esse mundo quebrado, mas o nosso destino final é a glória eterna com Jesus e com Deus. Gostaria de que os irmãos colocassem em pé. Meus irmãos, essa é a nossa fé. É uma fé que transforma a cruz, que foi símbolo de vergonha, em trono de glória. É uma fé que nos dá um Salvador que entende a nossa fraqueza, que nos conhece na intimidade. É uma fé que nos dá um Salvador que quer nos fortalecer, que quer nos amparar, que quer nos consolar. Eu sei que nós vivemos em um mundo de dificuldades, um mundo que nos força a ir contrário a tudo que Jesus nos orienta. Mas nós temos este Salvador, que entende a nossa fraqueza e que nos dá força. Portanto, o meu convite para os irmãos é que não nos afastemos da palavra, que não nos afastemos da igreja, que não nos afastemos de Cristo, mas que nos apeguemos firmemente a Cristo. Não negligencie o presente mais precioso que você já recebeu. Não volte atrás. O Senhor Jesus, Ele é a nossa rocha. Ele é o nosso irmão, Ele é o nosso libertador. Ele é o nosso fiel sumo sacerdote. Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. Pai querido, nesta noite, ó Deus, que nós estamos aqui na Tua casa, se há algum irmão que está vacilante, que não está firme na Tua palavra, Pai, eu peço que o Senhor fale ao coração deste irmão nesta noite. Se há alguém que ainda não se entregou a Cristo, que possa fazer esta decisão que é urgente ainda hoje. Nós não sabemos quando nós iremos partir deste mundo, por isso nós não devemos tratar com descaso tão grande sacrifício que o Senhor nos deu. O sangue precioso foi derramado na cruz, e a palavra de Deus diz que todo aquele que nele crer será salvo. Creia então no Senhor Jesus, creia que Ele pode te salvar, que Ele pode te restaurar, que Ele pode te fortalecer. Que nessa noite, meus irmãos, nós possamos sair daqui revestidos, cheios do Espírito Santo. Pai querido, nós oramos nesta noite gratos pela Tua palavra, mas gratos principalmente pela Tua salvação, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Fala conosco, ó Pai. Enquanto nós sairmos, enquanto nós estivermos na nossa casa, enquanto nós estivermos dormindo, ministra no nosso coração a Tua palavra, que nós venhamos a agir de forma diferente, que nós venhamos a testificar da Sua palavra àqueles que são perdidos, que nós venhamos a levar uma vida que agrade ao Senhor, ó Pai. Assim, ó Deus amado, nós oramos nesta noite, gratos em nome de Jesus.
Meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o